Olá pessoal, estamos aqui hoje no Centro Cirúrgico mais uma vez. Eu sou Paulo Maron, aqui Diego Gouveia, urologistas. Nós tratamos um paciente com hiperplasia benigna de próstata, uma próstata aumentada de 70 gramas. Esse paciente tinha uma indicação cirúrgica por conta de um sangramento de repetição. Ele veio preocupado na consulta porque ele tinha muitos episódios de sangramento. Ele tinha a próstata aumentada com alguns sintomas. Esses sintomas incomodavam, mas resolvia com medicamentos. Só que ele tinha sangramentos repetidos, sangramentos recorrentes na via urinária, Diego? Então, esse foi um paciente que a gente fez todo um estudo desse sangramento para identificar que foi a próstata a causa desse sangramento. E esse é o tema do vídeo, Diego. Então, se você puder falar para o pessoal quais são as possíveis causas da hematúria, que é o sangramento na urina, e vamos tentar destrinchar aí cada uma para tratar elas da maneira que merece. Pois é, pessoal. Então, como o Paulo bem falou, isso que o sangramento na urina, a gente chama tecnicamente de hematúria, Então, existem várias causas, A gente, obviamente, não vai conseguir esgotar todas aqui no vídeo, mas, como tudo em medicina, a gente sempre tenta focar a nossa investigação no sentido de excluir as coisas que são mais perigosas, as coisas que são mais complicadas, Então, uma das causas de sangramento urinário são tumores, Tumores que podem estar presentes na bexiga, no ureter, no rim, na pelve renal. Então, geralmente, a investigação ela se dá no sentido de fazer o diagnóstico, saber de onde o sangramento está vindo, qual é a causa, mas principalmente com o objetivo de excluir esses tumores, que são os mais complicados. Mas e aí, Diego, só para... é importante envelopar isso em quem são os pacientes que a gente tem que se preocupar mais, nesse sentido. Sim. Então, os principais pacientes que são fatores de risco para sangramento na via urinária e também suspeita de tumor na bexiga, câncer na bexiga ou no trato urinário, são aqueles principalmente acima dos 40 anos que têm principalmente o hábito de tabagismo, Tem aí um histórico longo de tabagismo, qualquer tipo de cigarro, inclusive, Pode ser causador, inclusive esse próprio cigarro eletrônico atual, todos eles são fatores de risco para o desenvolvimento de câncer de bexiga. A gente sabe que existem outros, principalmente exposição aí à poluição, à borracha, fábricas de tinta, etc. Mas são menos comuns, principalmente hoje em dia, que tem muita EPI envolvido, São os equipamentos de proteção individual. E as outras causas, Diego? Então, a gente pode ter várias causas, como pedra nos rins, o próprio sangramento desse caso, que é o que a gente vai operar, que era um sangramento que vinha da própria próstata, O paciente não tinha câncer de próstata, mas a próstata muito grande, com vasos sanguíneos exuberantes, eventualmente um vasinho desse pode arrebentar e dar um sangramento abundante na urina, como acontece no nariz com a epistaxe, por exemplo. Então, assim, todo o trato urinário, qualquer coisa que possa acontecer, ela pode cursar com um sintoma comum, que é o sangramento. Então, na hora ali que o sangue está saindo, não tem realmente como o paciente saber, e mesmo a gente lá de início, saber de onde ele vem. Então, a gente vai passar por uma linha de investigação, onde a gente vai tentar devolver para o paciente essa resposta, por que está tendo esse sangramento e de onde ele está vindo, Paulo? O que a gente tem que focar, como o Diego comentou, é no que é mais grave, Então, primeiro a gente pensa, será que pode ser um câncer crescendo, um caroço, um tumor crescendo na via urinária? Então, a gente vai focar a investigação do mais grave para o menos grave. E a segunda coisa é do menos invasivo para o mais invasivo. Então, a gente começa dosando exames de urina, repetindo exames, ver se não tem infecção, porque as infecções da bexiga ou do trato urinário podem causar também sangramento, visível ou não. Muitas vezes a gente tem um paciente que vem na nossa consulta com sangramento apenas no exame de urina, Muitas vezes ele não sente nada, ele vem para a gente porque ele tem um sangramento na urina, porque o colega médico diagnosticou, então ele vem preocupado, porque está tendo um sangramento, a gente tem que fazer uma investigação do que pode estar acontecendo. E as principais linhas de investigação, quando a gente está ainda pensando de maneira não invasiva, se passa por exame de imagem, então a gente faz ultrassom muitas vezes, que já pode, muitas vezes, sensibilizar ali, já mostrar para a gente... Direcionar, alteração na bexiga, lesões ou no trato urinário de modo geral, que são já identificadores de que a gente precisa agir, E caso a gente não encontre nada, a gente pode partir para procedimentos mais invasivos. Aí a gente começa com a tomografia, que é um exame extremamente específico hoje, que a gente consegue ver praticamente todo o trato urinário muito bem, Diego? E a partir daí, o que a gente faz se a gente não encontra nada? Só complementando, na verdade não é a tomografia não seria invasiva. Então faria ultrassom, tomografia, e aí a gente passaria num próximo passo, que esse sim seria mais invasivo, para as endoscopias urinárias, Então a gente consegue ver a bexiga através da cistoscopia, tem as ureteroscopias, então a gente consegue... Hoje em dia, subir até dentro do rim mesmo, com uma microcâmera lá e avaliar todo o trato urinário para a gente tentar descobrir de onde que esse sangramento está vindo,
E aí que foi esse caso. Então, todos os exames previamente normais. Não tinha nada que falava, olha, esse paciente tem uma pedra no rim, tem um câncer no rim, tem um câncer no ureter, tem um nódulo na bexiga. Não. Os exames de avaliação pré-operatórios, os exames de investigação da hematúria, todos normais. Então, o próximo passo foi realmente a gente já passar para essa instância superior, que seria a gente fazer uma endoscopia da bexiga. E a endoscopia da bexiga, a gente vai avaliar a uretra, né, do paciente, a próstata, a bexiga, e não tinha nenhum nódulo, né, Paulo? Não tinha nódulo, não tinha caroço, mas tinha uma próstata muito grande, com os vasos bastante exuberantes e sangramento vindo da própria próstata mesmo, né? Exato. Então, assim, deixar muito claro para vocês que a hematúria precisa ser investigada. A gente faz todo esse detalhamento que o Diego comentou. E casos de exceção ou casos em que a gente identifica que a próstata é o foco do sangramento, a gente tem que pensar no tratamento cirúrgico dessa próstata. Então, essa é uma causa, esse é um motivo para tratar a próstata aumentada de forma cirúrgica, mesmo no paciente que responde bem aos medicamentos. Muitas vezes ele tem aquela recorrência de sangramento que tem que ir para pronto-socorro, passar sonda, drenar a urina, fazer lavagem. Então, esse é um motivo, é uma indicação precisa para um tratamento cirúrgico da próstata aumentada. Exato. E aí, qual tratamento entra naquele que a gente já comentou várias vezes nos vídeos anteriores, né? Se vai ser uma cirurgia laser da próstata, se vai ser retirada ali por robótica, enfim, se vai ser pelo canal ou por cima, isso aí entra digamos assim, num outro capítulo, né? Que aí que a gente já falou, depende do biotipo do paciente, depende do tamanho da próstata, depende da experiência do cirurgião, mas tem que resolver. Se a próstata está inchada e está causando sangramento com esse tanto de transtorno, que nem o Paulo falou, mesmo que ele não tenha sintomas miccionais exuberantes, a gente acaba tendo que indicar a cirurgia para melhorar esse sangramento, né? O certo é que esse paciente, temos absoluta convicção de que ele, a partir de agora, não terá mais sangramento da via urinária e vai ficar muito bem. Um grande abraço a todos e até um próximo vídeo.